O teu Espírito, ó Deus, ministre nos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode tomar assento. Os irmãos estão vendo que nós estamos aqui tudo de amarelinho, né? Foi combinado, né? Seria muita coincidência ver tanta gente assim de amarelo, né? Essa é a nossa camisa do projeto Visitação de Deus, né? Que acontece aqui todas as terças-feiras às 15 horas, onde nós nos reunimos aqui para buscar ao Senhor e estarmos saindo às ruas, né? Evangelizando, pregando a palavra de Deus. Estamos aí com uma pesquisa, né, que tem sido feita. Logo após a mensagem aqui, o pastor Ronaldo vai estar falando mais a respeito disso. E então nosso alvo aqui, né, nessa manhã, que o Senhor tem posto no nosso coração, o coração do pastor Ronaldo, nosso coração também, é falarmos nessa manhã sobre evangelização, né? Falarmos sobre esse trabalho do Senhor. E quando a gente pensa em evangelização ou evangelismo, é difícil a gente fugir de Atos dos Apóstolos, né? Então eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 8. Amém, queridos? Os irmãos estão em casa aí também. Nesse momento vamos estar lendo a palavra de Deus, que diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Aqui falando da morte de Estevão, né? E o texto segue dizendo assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Glória a Deus. Queria falar aqui nessa manhã sobre a pregação do Evangelho como a nossa maior missão. Amém? Eu sou suspeito de falar do livro de Atos, porque eu gosto muito desse livro, mas esse texto aqui em particular, capítulo 8 de Atos, é um texto que me traz bastante constrangimento, né? E até vergonha, né, para dizer a verdade, porque se a gente olha, né, para a vida desses irmãos que foram dispersos, né, e o texto aqui deixou muito claro o que estava acontecendo naqueles dias, e Saulo
né, que ainda não era Paulo, não era ainda transformado pelo Senhor, e que estava encabeçando essa perseguição contra a igreja, a veemência da perseguição, né, era muito grande, né? As pessoas eram arrastadas, tiradas das suas casas, tomadas das suas famílias, muitos eram levados ao cárcere. Mas o verso 4 diz que, entretanto, né, ou entrementes, os que foram dispersos, essas pessoas que foram, né, tomadas das suas casas, foram tiradas da sua vida ali, do seu cotidiano, que perderam seus bens, perderam tudo, essas pessoas iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Elas não perderam o alvo, elas não perderam dos seus corações a grande missão, a grande comissão que foi lhes dada pelo Senhor. E elas tinham isso. Então nós percebemos, né, por tudo que estava acontecendo, nós percebemos que elas tinham como objetivo de vida a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, era o que as movia, era o maior na vida delas, porque nada, absolutamente nada, fez com que elas parassem de pregar a palavra de Deus. E aí a gente olha, né? Eu digo que constrange, que envergonha, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e nós desanimamos das coisas de Deus, né? Nós enfraquecemos muitas vezes na fé e desanimamos por fazer o trabalho do Senhor por conta de alguns problemas, né? De algumas dificuldades. E já nos falta o ânimo, nos falta a alegria, nos falta, né, essa firmeza de objetivo, essa firmeza de missão na nossa vida. E por outro lado também a gente vê Filipe aqui, um homem só. Sempre que leio esse texto eu fico pensando, falando, meu Deus do céu, um homem só ganhou uma cidade inteira para Jesus, né? Um homem só, claro que cheio do Espírito, cheio da graça e do poder do Senhor. Filipe, que não era nem apóstolo, né? Alguns podem dizer, mas os apóstolos, mas Filipe não era apóstolo, mas ele foi ali à cidade de Samaria, e pregou a palavra de Deus, e ganhou toda uma cidade para o Senhor. E eu fico pensando no que eu tenho feito, né? No que eu tenho, nas almas que eu tenho ganho para Jesus. Então, diante disso, diante do fato de que esses irmãos tinham sobre eles essa grande missão, essa grande comissão estava gravada em seus corações, nós tiramos aqui desse texto algumas lições. Primeiro, que a pregação do Evangelho é tarefa de todos os que foram salvos por Cristo Jesus. Amém? Você entende isso? Olha aqui o texto interessante. No verso 1 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, né, pelas regiões da Judéia e Samaria. Então todos foram dispersos. E aí no verso 4 ele fala o quê? Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quem foi dispersos? Todos. Então todos pregavam a palavra, exceto os apóstolos que ficaram lá em Jerusalém. Não é que eles deixaram de pregar, estavam pregando lá, né? Mas todos continuaram pregando a palavra de Deus. A pregação do Evangelho é uma tarefa dada a todo aquele que entregou a sua vida a Jesus. O pastor até fez um momento aqui nesse ano sobre 1 Pedro 2,9, né? Nós pregamos aqui sobre 1 Pedro 2,9, que fala o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você é raça eleita? Ergue a mão e quem é raça eleita? Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você foi chamado para anunciar o Evangelho. Então você foi chamado para ser um pregador da palavra, né? Para ser
um anunciador para proclamar a palavra de Deus. Então esse é o primeiro. É porque, não, mas tem o grupo lá de evangelização, né? Tem o ministério de evangelização. Amém, nós temos um grupo aqui, né? Mas isso aqui não está fechado, pelo contrário, o pastor Ronaldo está sempre falando isso, né? Esse grupo não é um grupo fechado, e mesmo que você não consiga estar aqui às terças-feiras às 15 horas, você foi chamado para evangelizar, você foi chamado para pregar a palavra. Se você pertence ao povo de Deus, se você é ovelha do aprisco do Senhor, você foi chamado para gerar outras ovelhas. Então esse é o primeiro fato, né? Primeira verdade aqui que nós encontramos. Uma outra verdade é que eles iam por toda a parte. É interessante esse verso 4, porque ele nos mostra aqui uma outra questão, né? Esse ir de Jesus, o ide de Jesus. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 28, né, aos seus discípulos, Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Por vezes nós ouvimos esse texto numa dimensão missionária, né? A gente acha que o ide de Jesus é nós sairmos de um lugar e irmos para um determinado lugar específico e ali fazer a obra de Deus, e ali pregar o evangelho. Eu não estou descartando isso. Jesus chama, Jesus levanta, né? Jesus envia, Jesus mostra ministérios, trabalhos específicos, levanta missionários para irem a lugares específicos, a pregar a povos específicos. Mas o texto ali, a gente, né, estudando um pouquinho, a gente ouve, né, de que na verdade a maioria dos tradutores ali preferem, na verdade, ao invés de ide, a palavra indo. O verbo ali na verdade seria melhor indo. Tem uma tradução que eu estava lendo que a tradução diz assim: portanto vão. Ou seja, é na medida que nós estamos indo na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos indo e pregando a palavra, indo, né, ao supermercado, indo ao trabalho, né, indo a fazer qualquer coisa. Nós estamos nessa missão. Essa missão, ela é constante, ela é permanente. Nós precisamos entender isso, né? Nós também do grupo aqui que fazemos parte, as terças-feiras, não, terça-feira, 15 horas, aí é o dia de evangelizar. Terça-feira, 15 horas, nós vamos lá para evangelizar, nós vamos sair na rua, aí depois acabou, nós vamos embora, a outra terça-feira. Não, mas esse ir de Jesus, na verdade, é indo. Portanto, vão indo, né? Conforme vocês vão indo, conforme vocês vão tocando a vida, né? Conforme a vida vai se desenrolando, vocês estão nessa missão. Então nós precisamos nos aperceber disso, né? E pedir ao Senhor que restaure, né, na nossa mente, no nosso coração, que nós fomos chamados para isso, que essa é a nossa grande missão. E se é a nossa grande missão, nós temos que estar empenhados nela em todo momento, em todo instante. Esse chamado do Senhor na nossa vida para anunciarmos a palavra, para anunciarmos, né, o Evangelho, ele tem que estar constantemente no nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo lá, aqui em Atos mesmo, né, no capítulo 20, se a gente for um pouquinho para frente aí, no capítulo 20, no versículo 24, olha a declaração que ele faz, né? Vou ler 3 textos aqui do apóstolo Paulo, que ele fala a respeito da pregação do Evangelho, né? O que ele tinha, né, em seu coração, com essa missão, né? Qual era a ideia dele disso? E essas palavras, eu creio, exprimem a atitude de todos esses que foram aqui dispersos e pregavam a palavra, né? Ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de testemunhar, de pregar o evangelho, de pregar a palavra. Eu não tenho dúvida de que esse também era o sentimento daqueles irmãos que foram dispersos, porque eles perderam tudo, amados, deixaram tudo para trás, mas não deixaram a missão, roubaram tudo, tiraram tudo deles, mas não tiraram deles o chamado do Senhor nas suas vidas. Eles continuaram pregando a palavra. Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16 e 17, ele fala: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Paulo, sentia essa obrigação, esse peso que estava sobre a sua vida, mas não é porque ele fazia contragosto, essa obrigação que Paulo está falando, porque seria contraditório, ele dizer aquilo em Atos 20, 24, e aqui ele dizer que era um peso na vida dele. Não é que era um peso, mas era o peso da responsabilidade. Era a responsabilidade que ele carregava, esse peso de obrigação, dizer: puxa, está nas minhas mãos, o Senhor confiou a mim essa tarefa, que grande honra, ele que por vezes mais ele vai falar a respeito desse seu ministério, desse seu chamado. Olha aqui no mesmo capítulo 9, no verso 22 e 23, ele fala assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do evangelho. Toda a minha vida gira em torno do que vai acontecer em prol do evangelho. E tanto é verdade, quando ele escreve aos Filipenses, ele está lá preso, escrevendo essa carta, e ele diz aos irmãos de Filipos que as suas cadeias em Cristo contribuíram para o progresso do evangelho. Olha o que ele está vendo, olha a dimensão que Paulo está analisando, a visão que ele tem. Ele não está pensando se ele está sofrendo, se ele está passando por dificuldades e tribulações. Mais importante do que ele estar vivendo aquela situação era o evangelho estar sendo propagado por conta daquilo, porque por causa das cadeias de Paulo, toda a guarda lá pretoriana ouviu de Jesus, fazia um revezamento de soldados lá, e eu imagino que a cada revezamento Paulo mandava a palavra de Deus aos soldados, tanto é que lá na carta aos Romanos, no final, ele vai falar daqueles que são da casa de César, faz menção dos da casa de César. Quem são esses da casa de César? Esses que ele ganhou quando ele estava preso. Ele também fala, olha, aos irmãos, que os irmãos estimulados no Senhor, na carta aos Filipenses, ele fala: os irmãos estimulados no Senhor por causa das cadeias dele, estavam pregando com mais ousadia a palavra de Deus. Então ele enxerga na sua dificuldade, na sua prisão, na sua tribulação, ele enxerga o progresso que o evangelho teve, e isso era importante. Isso era que estava em destaque para Paulo. Não era se ele estava preso ou deixaria de estar. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos, por vezes o Senhor nos permite, eu já ouvi testemunho de pessoas que foram acometidas de enfermidades, e que passaram um tempo no hospital, e que lá dentro do hospital testemunharam para enfermeiros, e os enfermeiros foram salvos. Então foi uma necessidade aquela enfermidade,
Foi uma permissão do Senhor aquela enfermidade para a pessoa estar ali, passando por dificuldade, sim, mas sendo um instrumento da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Então nós precisamos trazer isso, né? Deixar com que o Senhor restaure no nosso coração isso. Nós recebemos esse grande chamado, essa grande comissão, amados. O grande chamado que recebemos na vida, né, para sermos de Deus, para pertencermos ao Senhor, não é porque o Senhor vai nos dar muitas coisas, apesar de dar sem merecermos, pela sua graça e misericórdia, não é porque Ele vai nos abençoar financeiramente, não é porque Ele vai nos curar, não é porque Ele vai, né, nos dar um carro bom, uma casa nova. Ele vai nos dar a salvação, sim, eterna em Cristo, e Ele vai nos fazer um instrumento dessa mensagem que pode salvar muitos outros. Esse é o grande propósito de Deus. O resto vem no pacote, né? Faz parte. Mas mesmo assim, se não fizer parte, né? Se eu tiver em tribulação, se eu tiver em dificuldade, se eu tiver em aperto, mesmo assim, o que importa é que a pregação do Evangelho ela aconteça através da minha vida. Então nós precisamos crescer, nós precisamos adquirir maturidade, olhando para esses irmãos, né? Olhando para essa disposição desses irmãos. Isso tem que trazer maturidade aos nossos corações, porque nós não podemos ficar, né, chupando o dedo, fazendo biquinho, falando: Senhor, mas o Senhor não fez isso para mim, né? O Senhor não me abençoou desse jeito que eu queria. Quando o Senhor me abençoar, eu vou lá com os irmãos às terças-feiras pregar a palavra também. Não, amados, o Senhor nos deu essa missão, o Senhor colocou nas nossas mãos esse grande trabalho, essa grande missão, essa honra, né, de contar conosco para a salvação das almas, para a pregação da sua palavra. Então nós precisamos encarar isso como a nossa grande missão de vida, e nós precisamos ir então, na medida que nós estamos indo, nós estamos pregando a palavra, na medida que nós estamos indo, nós estamos anunciando o Evangelho, porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Foi Deus que nos chamou, não foi o pastor Ronaldo, não é a comunidade El Shaddai, que está no estatuto da igreja, não, é um chamado de Deus, para anunciarmos a palavra do Senhor. A pregação é para todos, eles iam por toda parte, então eles não escolhiam, né? Às vezes a gente tem um complexo meio judaizante, né? Que foi complicado para os judeus começar a pregar a palavra para os gentios, né? Se a gente lê o livro de Atos, Deus precisou dar uma visão para Pedro lá quando ele estava na casa lá, à beira-mar lá, que foram chamar ele, da casa de Cornélio. Deus deu uma visão de um lençol que descia com um monte de quadrúpedes, e aí uma voz que dizia para ele: Pedro, levanta, mata e come. E ele responde: jamais eu vou comer algo imundo, porque os animais representados ali para o judeu era coisa imunda, né? Eram animais que não podiam ser comidos. E aí, por 3 vezes vem aquela visão, e aí o Senhor fala para Pedro: até aí 2 homens que vão te chamar, vai com eles, porque eu estou nesse negócio. E vieram os homens, levaram Pedro até a casa de Cornélio, e ali então, né, lá em Atos 10, o apóstolo Pedro vai dizer: eu agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, e em toda e qualquer nação, quem Ele busca, né, quem busca Ele com sinceridade, o Senhor lhe atende. Mas às vezes a gente parece que tem um pouco de esse aí, né? Eu nunca esqueço quando eu assumi a igreja lá em Santo André, Igreja Batista Donai. Eu lembro que o primeiro trabalho de evangelização que fizemos, né, eu saí junto com o irmão, e aí no caminho tinha um rapaz lá que ele era conhecido no bairro, né? Um rapaz de rua e tal, bebia muito e ficava lá largado. E aí eu fui em direção dele para conversar, e aí o irmão me puxou, né? Me puxou pela camisa e falou: pastor, deixa quieto isso aí.
esse aí não precisa não, esse aí não tem jeito. Né? Mas quantas vezes a gente já não pensou assim? Aquele nosso familiar lá, falei, esse aí, o que eu vou falar para esse camarada? Esse aí já está, a gente já condena, a gente já bate o martelo, falei, esse aí já era, né? Não, amados, por toda parte eles pregavam, sem acepção. O Senhor salva, né? O pior, Paulo fala que ele testemunhando a respeito de si mesmo, ele diz, eu sou o pior, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo era um assassino, irmãos. Paulo era um assassino. É que a gente só vê o lado bom de Paulo, né? As coisas boas que ele fez. Mas se a gente olhar a perseguição que foi, né, que foi encabeçada lá por ele dava os seus votos, ele dava o seu aval para matar os cristãos, para jogar no cárcere, para jogar para os leões. Então ele não era flor que se cheira, não, ele era um camarada que a gente vê hoje. Hoje eu acho que Paulo não pregaria em muitas igrejas, como teve dificuldade lá no início, né? Porque os irmãos ficaram receosos, falaram, não é possível, Senhor, né? Deus, quando pede, aqui em Atos 9, pede para Ananias ir lá na casa que Paulo está, depois que ele se converte, para orar por ele, fala, Senhor, como é que eu vou orar por esse cara? Esse cara veio para cá para nos prender, para nos matar, e o Senhor quer que eu vá lá e oro por ele? Com certeza é o que nós faríamos e falaríamos também, esse aí não, né? Esse aí não vai, mas o chamado do Senhor para nós, amados, é para que nós preguemos o evangelho a toda criatura. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, né, e for batizado será salvo. Quem faz a obra não somos nós. O problema é que a gente confia muito em nós mesmos, né? Nós confiamos no nosso poder de persuasão, a palavra que eu vou falar. Não, é o Senhor quem faz, não é por força nem por violência, né? Pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos um instrumento da pregação do Evangelho, mas o Evangelho ele é transmitido, né? Não sei se essa é bem a palavra, mas ele é ministrado no coração da pessoa pelo Espírito. É o Espírito de Deus que convence, é o Espírito de Deus que converte, é o Espírito de Deus que faz com que aquela palavra entre e transforme, e traga cura, e traga libertação e transformação. Então não é, esse aqui é muito, porque para Deus não tem muito, né? Não é muito pecador ou pouco pecador, para Deus não tem. Agindo Deus, quem impedirá? Não há pecado grande que o Senhor não possa curar e transformar. Então nós precisamos entender isso, né? E realmente estarmos prontos por onde formos, por onde andarmos, e para quem o Senhor nos mandar falar, nós falemos, nós preguemos, nós anunciemos. Em nome de Jesus. Eles iam por toda parte. E iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. A palavra de Deus era pregada. Nós não temos que inventar uma pregação nova, né? É a palavra de Deus, como diz Paulo em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que é o poder. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus, estarmos prontos para pregar a palavra. A pregação, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vai acontecer nos corações na medida que nós anunciamos a palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nós precisamos nos encher dessa palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Paulo escreve aos Colossenses. O pastor Ronaldo tem nos dado aqui, né, além dos momentos que nós temos aqui, às quintas-feiras à tarde, tem dado mais, nas terças-feiras, né, às 15 horas, tem trazido material, né, para nós estarmos crescendo no conhecimento da palavra de Deus,
Então isso é de suma importância. Nós precisamos conhecer a cada dia mais a palavra. Se a palavra de Deus é um instrumento, né, de salvação, e se essa palavra ela é transmitida através de nós, então eu preciso conhecer essa palavra, não tem jeito. Ela é a minha ferramenta, é a ferramenta que eu vou usar para alcançar o perdido, para alcançar o pecador. Então, se ela é a minha ferramenta da minha grande missão, eu preciso me encher dessa palavra. Não estou dizendo que você precisa ser um teólogo. Eu depois que eu fiz seminário, eu acho sim, seria ótimo se cada crente fizesse um seminário. Eu entendo assim. Se cada crente tivesse a oportunidade de estar lá 3, 4 anos aprendendo a palavra de Deus, seria excelente, né? E nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos encher dessa palavra. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, ele fala assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ela traz a libertação, ela opera o milagre na vida, no coração do homem. Então nós precisamos nos encher da palavra. A palavra de Deus precisa ter de novo um lugar primordial nas nossas vidas, irmãos. Estava ouvindo o Luciano Subirá ontem. Eu não lembro o título da mensagem, né? Depois posso passar aí no grupo para os irmãos. Mas ele estava falando algo muito interessante sobre as distrações que têm roubado o nosso tempo da oração e da palavra de Deus, né? Eu acho que nós não estamos tão cheios da palavra hoje como deveríamos estar, porque verdadeiramente a distração tem sido um mal nas nossas vidas, na sociedade como um todo. Mas voltando lá para Atos 8, e falando mais especificamente, já estou terminando já, mais especificamente da vida de Filipe, é interessante que ele sai do genérico, né? Ele sai do geral e vem para o individual. Ele sai dos que foram dispersos, por toda aquela multidão que foi dispersa, e agora ele fala especificamente de Filipe, né? Então é algo sim individual. O Senhor conta comigo, não é deixa para os pastores fazer, deixa para os irmãos fazerem. Não, o Senhor tem algo na minha e na sua vida, particularmente. E o preparo que nós precisamos não é só o preparo da palavra de Deus, mas é o preparo de uma vida cheia do Espírito Santo. Versículo 6 diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Quem era Filipe? Filipe era um dos 7, né, lá de Atos 6, que foi levantado como diácono para servir às mesas. E quais eram as qualidades dos diáconos? Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo que estavam lá fazendo o trabalho de Deus, servindo às mesas, mas não obstante, eles não ficaram presos lá somente àquele serviço. Eles pregavam a palavra. O grande preparo que nós precisamos ter, né, é o preparo de uma vida cheia do Espírito. Tanto é que Jesus sequer permitiu com que os discípulos saíssem a pregar antes do Pentecostes. Ele diz: permaneçam na cidade. Foi uma determinação de Jesus, não foi um conselho. Atos 1,5 diz: determinou-lhes que não se ausentassem da cidade até que do alto fossem revestidos de poder. E eles ficaram lá em oração, clamando, buscando ao Senhor, já tendo a promessa, mas orando, buscando. E no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito. E quando foram cheios do Espírito, então saíram a pregar. Esse é o grande preparo que nós precisamos. Nós vemos aqui em Atos 9, né, a conversão de Paulo. Ele se converte ali no caminho de Damasco, e ali ele é levado lá
saíam gritando em alta voz, os espíritos imundos saíam gritando, porque o poder do Espírito Santo estava sobre a vida de Filipe. É o poder do Espírito na nossa vida, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação. E nós vamos orar pelas pessoas no poder do Espírito, e Deus vai operar milagres, irmãos. Isso não é prerrogativa de pastor, de missionário. Tem muitos querendo ser os dominadores, né? Dizendo, não, você quer ser curado, você tem que vir aqui, para eu orar por você. Não é verdade isso. O poder do Espírito está disponível a todo aquele que busca. Se você buscar uma vida cheia do Espírito, o Senhor vai te ungir, o Senhor vai te encher, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, você vai ser um instrumento na mão do Senhor, porque os dons são do Espírito, os dons não são do pastor, os dons não são do apóstolo, os dons são do Espírito de Deus, e Ele dá a cada um como Ele quer. E diz o verso 8, para finalizarmos: e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, no poder do Espírito de Deus, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, ela pode ser um instrumento, se ela se preparar, né? Se ela se encher da palavra, se encher de Deus, se encher do Espírito, se ela tiver como alvo, como missão de vida, como prerrogativa, essa grande comissão de pregar o Evangelho, a igreja pode ser e vai ser a diferença no nosso país, que vai trazer a verdadeira alegria. Nós estamos vivendo dias conturbados, dias de aflição, dias de angústia. A resposta não está no homem, a resposta não está na política, a resposta está na igreja. Na igreja. A igreja pode ser o grande diferencial. Eu e você, nós podemos trazer grande alegria para essa cidade, nós podemos trazer grande alegria para essa nação, se nós tomarmos posse do nosso chamado, se nós nos levantarmos, né, encararmos e dizermos: Senhor, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, independente do que nos aconteça. Estava comentando com o Zé Antônio, né? Semana passada, estava orando, Deus trouxe um texto para o nosso coração, lá de 1 Tessalonicenses 2, falando de Paulo, que pregava o Evangelho debaixo de muita tribulação. E o Senhor falava no nosso coração: pregue a palavra, mesmo com muita tribulação, continue pregando a palavra. A gente pode sofrer, podemos viver dias aí, a gente está falando isso aqui para assustar ninguém, não, é para a gente crescer, para a gente amadurecer, e para a gente entender que o maior na nossa vida é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o chamado do Senhor para as nossas vidas, e nós temos que estar prontos para pagar o preço que for, mas nós vamos continuar sendo um instrumento na mão de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos ter um momento de oração, passar a palavra aqui, pastor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, Pai, Tua palavra que é viva, que é eficaz. Ó Deus, traz, Senhor, traz de novo, restaura, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, o entendimento do nosso chamado, do nosso trabalho, da nossa missão que nos foi dada pelo Senhor. Nós recebemos das mãos do Senhor Jesus, não foi de homem algum, Pai, nós recebemos do Senhor esse chamado, essa tarefa, essa missão, ó Deus. Então ela tem que ser o maior na nossa vida, Pai, porque nós a recebemos de Ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender, que o Senhor traga revelação, que os olhos do nosso coração, ó Deus, sejam abertos, que o Senhor traga espírito de revelação a nós, para entendermos, ó Pai,
a grandeza desse chamado na nossa vida, e que o Senhor conta conosco, e que o Senhor quer nos usar nesses dias, e que o Senhor quer nos encher do Espírito Santo, e que nós devemos ser cheios da Tua Palavra, e estarmos prontos para pregar a Tua Palavra por onde formos, por onde andarmos, porque o Evangelho, Senhor, é para todos, ó Pai, e todos nós fomos chamados. Não há um filho seu que não pode dizer que não tem esse chamado, essa missão, não há, porque todos os que são povo, propriedade exclusiva do Senhor, foram chamados com o propósito de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja, e restaura em nós esse chamado, que o fogo possa arder nos nossos corações novamente, que o fogo do teu Espírito traga o amor pelas almas, o amor, Senhor, pela pregação do teu Evangelho. Assim oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Aleluia. Pode assentar mais um minutinho, irmãos. Interessante, não é? Essa palavra que nós